gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 22, do verso 47 até o 53. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixai, basta, chega. E tocando-lhe a orelha, o curou. E então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente eu estava convosco no templo, e não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora, e o poder das trevas. É impossível não lembrar que nós estamos vivendo dias que antecedem um grande feriado nacional e também uma grande festa da igreja cristã, a Páscoa. Eu creio que cada um de nós, ou pelo menos um da nossa casa, precisa, cada 2 ou 3 dias, ou pelo menos uma vez por semana, ir ao supermercado. Quando a gente entra no supermercado, a gente já leva um susto, né? Tem um túnel de ovos de chocolate ali que nos faz lembrar da Páscoa. E eu fico pensando que pena que nós muitas vezes precisamos ser lembrados da Páscoa por ovos de chocolate e não por aquele que é o motivo da Páscoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui, ele nos traz um confronto, nos mostra o momento que Jesus é preso. Eu gostaria de recomendar que você talvez aproveitasse esse tempo de Páscoa e o que nós vamos fazer nesse feriado, ou como nós cristãos estamos planejando o nosso feriado. Será que nós estamos fazendo os nossos planos baseados naquele que é o motivo da Páscoa? Ou estamos planejando gastar o nosso feriado para o nosso prazer? Estamos planejando viajar, fazer muitas coisas. Eu não estou dizendo que isso é errado ou não. Mas a minha pergunta é: onde está o seu coração? O seu coração está na viagem ou o seu coração está em Jesus? Como você vai festejar a Páscoa? Qual vai ser o sinal da sua festa, da sua alegria? O seu louvor e adoração ao único que é digno de receber louvor e adoração nessa Páscoa? Ou o sinal da sua festa vai ser comida, bebida, chocolate? Ao que nós reduzimos, muitas vezes, algo tão sublime, tão lindo. E nesse texto nós vemos que Judas, depois de já ter tramado como trairia o Senhor, depois de já ter acertado as 30 moedas como preço para a sua traição, Judas tem um sinal. Que sinal estranho, que sinal diferente de traição. Nós muitas vezes, como estamos acostumados com a história bíblica, nós que nascemos e crescemos num país dito cristão, normalmente conhecemos a história de Jesus desde a nossa infância. Com mais detalhes ou com menos detalhes, nós sabemos que Judas traiu Jesus com um beijo. E eu lendo essa palavra e meditando nela, lembrei de que quantas vezes nós cantamos algumas músicas aqui que falam de beijar o Senhor. E eu fico pensando quantas vezes nós também traímos Jesus com um beijo. Dizemos para Ele: Jesus, eu te beijo. Recebe o meu beijo, mas o nosso coração está cheio de más intenções por trás desse beijo. Quantas vezes nós queremos sim beijar Jesus, não
não com a intenção de traí-lo, mas, vamos ser sinceros, com uma bela intenção de receber algo em troca. Quantas vezes queremos beijar o Senhor Jesus, queremos nos aproximar de Jesus com nossas segundas, terceiras e quartas intenções. Queremos, na verdade, ser abençoados. Não queremos, de verdade, honrar e glorificar a Jesus. E essas nossas motivações que eu gostaria que nós estivéssemos pensando nessa manhã, que antecede essa grande festa da cristandade, a Páscoa, e precisa ser festa mesmo, precisa ser lembrado e comemorado, mas não da maneira como o mundo comemora. O mundo comemora com símbolos que não tem nada a ver com a Páscoa. Ovos de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa. O que tem a ver com a Páscoa é o Cordeiro que foi morto. O que tem a ver com a Páscoa, se nós olharmos para a Bíblia, é um pão sem fermento, porque não ia dar tempo de crescer o pão. A urgência do reino de Deus que nos aguarda a nossa manifestação. É como se o Senhor Jesus te perguntasse: até quando você vai ficar esperando para fazer algo para o reino de Deus? Há uma urgência, não dá tempo de crescer o pão. Você precisa comer o pão sem fermento. E sabe qual era o acompanhamento? Não era manteiga nem mel. Eram ervas amargas. Muito pouco se fala dessas ervas amargas hoje. Se trocaram as ervas amargas pelo doce do chocolate. Que engano! Que engano sutil! E vemos o reflexo disso muitas vezes no evangelho pregado. Um evangelho fácil, um evangelho de troca. Um evangelho de que eu preciso ser abençoado. Um evangelho egoísta, um evangelho orgulhoso, que nada tem a ver com aquele pregado lá na cruz. Jesus se manifestou daquela maneira para ser preso, torturado e morto, numa época em que havia festa na cidade. Mas eles estavam comendo um cordeiro, estavam comendo em família, em amigos, quando o cordeiro era demais para uma família pequena. Estavam comendo pão sem fermento e ervas amargas, lembrando-se da libertação do Egito, da libertação do poder de Faraó sobre o povo, da libertação da escravidão. Só que para essa libertação, muita gente esquece de avisar que muitas vezes para essa libertação se concretizar nas nossas vidas, é preciso comer ervas amargas, sim. Quem já teve problema com droga, com vício, com homossexualismo, sabe a dureza e as ervas amargas que teve que comer para ter a libertação. Mas nós não queremos comer as ervas amargas. Nós preferimos o chocolate doce, que nos engana, que nos faz levando e levando. Preferimos comer bolos bem crescidos do que comer pão sem fermento. E aqui nós vemos Judas traindo Jesus com um beijo. Eu fico pensando que nós muitas vezes já fomos Judas também. E traímos Jesus com um beijo quando dizemos que amamos o Mestre. Dizemos com a nossa boca que o louvamos. Mas nas nossas atitudes nós demonstramos que fazemos tudo o contrário do que a sua palavra diz. Gostamos do que Jesus não gosta. Não gostamos do que Jesus gosta. Basta vir numa reunião de oração. Jesus, se você olhar,
os evangelhos, você vai ver várias vezes ele se retirando para orar. Nós achamos que não precisamos. Nós nos achamos muito melhores do que Jesus. Não precisamos nos retirar para orar. Quando desprezamos a vontade do Senhor, quando desprezamos o chamado de Deus para as nossas vidas, o chamado ministerial que temos, e o trocamos por um conforto, ou por um comodismo, ou por alguém não me deixou fazer, ou as coisas não saíram como eu queria, vem um conformismo. E dizemos, Jesus, a gente te ama, é verdade. Aí, vem uma outra inversão tremenda que eu vejo nessa passagem, quando Pedro, essa passagem não conta, mas João nos conta que foi Pedro, que pega da espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote, Malco. Aí nós vemos Jesus repreendendo Pedro, dizendo, ei, não usa da espada, porque quem usa a espada vai viver por ela, vai morrer por ela.